Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos futuros notariais. Espero que todos estejam bem, estejam tranquilos, estejam em paz nesta que é a última semana de avaliações a serem assim promovidas, a serem assim produzidas pela nossa instituição. Desde já destaco que a nossa avaliação foi hoje postada. Ontem tive alguns problemas de ordem pessoal, inclusive na resolução de algumas pendências do curso. Então, por isso, não tive o tempo hábil de encaminhar essa avaliação à tarde de terça-feira. No entanto, ela já está à disposição de todos a partir de agora de manhã. E frise-se, atenção no que eu vou dizer, o prazo final para entregá-la é até meia-noite do dia 8 de julho de 2020. Repito mais uma vez, prazo final de entrega, dia 8 de julho de 2020. Foi-lhes concedido por mim bem mais do que 48 horas para fazer esta avaliação. Hoje, ocorrerá a avaliação da professora Maviane. Sendo assim, como a professora tem uma prerrogativa pelo dia assim conferido, sugiro primeiro fazer a avaliação dela dentro das 48 horas que forem assim estabelecidas e depois poderão fazer a minha avaliação. Esse é o primeiro ato, a primeira dica a ser aqui conferida. Segundo, a partir de agora, deste momento, deste minuto, começaremos então uma pequena revisão de conteúdos para fins de realizar esta avaliação. Frisando-se mais uma vez, conforme o trabalho a ser desenvolvido e foi desenvolvido desde 11 de fevereiro de 2019. Sempre antes das avaliações, eu fiz uma aula de revisão de conteúdos. E ante a remotabilidade, a virtualidade e o isolamento exigido atualmente, me resta agora fazer uma aula de revisão do ponto de vista virtual. E é isso que vai ser feito a partir de agora. Bom, primeiro assunto que nós estudamos foi noções principiológicas de direito processual penal. E frise-se, noções principiológicas, não princípios do processo penal, porque os princípios foram, em tese, assim atribuídos a vocês, mediante aquele trabalho que alguns fizeram, ou que boa parte da turma fez, e que será, assim, reverberado em nota a partir da CNPC 2. Feliz deixando bem claro isso. Não obstante a isso, quais foram as noções principiológicas? Primeira delas, diz justamente respeito à questão da jurisdição. Jurisdição, iuris distere, do grego, dizer o direito, a atribuição, a faculdade, a incumbência privativa do Estado de dizer o que é o direito, de dizer o que é certo, de acordo, consequentemente, com as leis que esse Estado próprio assim atribui, próprio assim aduz, assim apresenta. Então, jurisdição tem a ver com isso, o poder-dever de dizer o direito, esse poder-dever que é exercido consequentemente pelo Estado. O Estado que exerce este direito, o Estado que exerce esta atribuição. E ele assim a faz por intermédio do quê? Primeiramente por intermédio dos magistrados, que mediante um processo seletivo são assim eivados, são assim constituídos de jurisdição, que é um poder-dever do próprio Estado. Através deste poder-dever assim atribuível pelo Estado, cria-se então as comarcas, as varas, fóruns e, consequentemente, através de concurso público, que é o processo seletivo de atribuição
a estas ocupações de cargos, tem-se a figura do juiz, a qual é atribuível o poder de dizer o direito em nome do Estado. Em nome do Estado. Então é essa a linha que nós temos aqui. Entre essas noções principiológicas, outra coisa que é de salutar importância, a ser assim visualizável, a ser assim atribuível, a questão estatal, no plano de dizer o direito, perante a atribuição que lhe confere, nós temos a concepção, a noção de direito processual penal. O processo em si é um instrumento, é uma formalização, ou pode-se até dizer um conjunto de atos pelos quais o Estado haverá de dizer esse direito. São uma série de atos a serem realizados, a serem assim configurados e, consequentemente, seguidos. No único exclusivo intuito de se chegar a um fim. No caso específico do processo penal, a atribuição princípio aqui está onde? Em dizer se há culpado ou se há inocente. Se a pessoa em si ela é inocente de uma respectiva acusação, dá-se a ela o usufruto vigoroso e aprimorado do direito e da garantia constitucional, que não é outro senão a liberdade, atribuível no artigo 5º caput da Constituição Federal. Por outro lado, se é culpado, a depender do delito cometido, a depender da forma com a qual esse delito foi realizado, a depender da intenção, fundamentalmente da intenção, uma vez conferida, ele tenderá a ser punido. E tudo isso é realizado por esse instrumento, que é o processo, uma sequência de atos pré-ordenados, organizados, firmados constitucionalmente, conforme dispõe aí o artigo 5º, inciso 55, 56 da Constituição Federal, que, consequentemente, deverá ser seguido a fim de se vislumbrar, de se atribuir os níveis aí de culpabilidade que são conferidos às partes, certo? As partes no processo, ou não culpabilidade também. É essa a atribuição que é assim conferida com relação ao processo. Jurisdição, processo, e ao mesmo tempo nós vamos ter o estudo voltado, direcionado a todo esse arcabouço, de situações assim visualizadas, assim atribuíveis do ponto de vista processual penal, que não é representado por outro instituto, senão o Instituto do Direito Processual Penal. Essa ramificação didática, educacional do estudo do direito, que tende fundamentalmente a se conceituar como, primeiro, uma disciplina, certo? Pré-organizada, pré-ordenada de princípios, de valores, de atribuições processuais, certo? Cujo fator principal, ou seja, sua finalidade principal, é estudar esse processo, é analisar esse processo, é oferecer, inclusive, subsídios para que esse processo seja desenvolvido com a devida fundamentação jurídica, a qual lhe é plenamente atribuível e obrigatória. É essa conjuntura que temos. Então, sob esses três elementos, jurisdição, processo e direito processual penal, você vai ter o dizer o direito atribuível aos magistrados, por intermédio do Estado, que é a jurisdição, o processo, que é um instrumento formal de organização, de sistematização de atos que não terão outra finalidade senão apurar a existência, ou, por que não dizer, a inexistência de um delito, e caso o indivíduo seja julgado inocente, dele a liberdade. Se for culpado, a depender da culpa, a depender do crime, ele poderá ser punido, inclusive com prisão. Então é isso que nós temos. E por fim, jurisdição, processo e o direito processual penal, que vai ser esse estudo, essa análise, esse acompanhamento,
essa relação de ser cognoscente com objeto cognoscível, qual seja o ser cognoscente, nós estudantes, que vamos estudar o processo penal, e o objeto cognoscível que vai nos transmitir todas as informações que buscarmos e que tenhamos que buscar, que é o direito processual penal. É essa conjuntura que se tem nesses três elementos. Muito bem. E ante ao que se é consequentemente apresentável, como toda ramificação jurídica, como toda disciplina jurídica, no caso do direito processual penal, não será diferente quando se trata principalmente do fato de que nós vamos ter fontes desse ramo do direito. Nós teremos fontes. Estudamos direito civil e foi-lhes dado o atributo das fontes processuais e fontes jurídicas ali estabelecidas no direito civil. Aqui não vai ser diferente também. E nesse passo nós vamos ter fundamentalmente divisão entre fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais pressupõem necessariamente de onde se origina, qual a procedência e, fundamentalmente até, quem são os órgãos responsáveis pela criação de leis e atos normativos que digam respeito à Constituição Federal em matéria de processo penal, que digam, consequentemente, respeito ao processo penal. É a formação da legislação processual penal. Através do quê? Através dos órgãos que constituem o nascedouro das leis, como um todo, e mais especificamente das leis processuais penais, e ao mesmo tempo as criações em si. Não é à toa que o nome é fonte material, é o conteúdo extraído em si do processo penal. Aqui atribuível, aqui valorizável. Então, nesse passo aqui, nós vamos ter essas fontes materiais. De onde se origina o direito processual penal, de onde se origina o Código de Processo Penal, de onde se originam as normas intraconstitucionais, ou seja, que estão ligadas internamente, ou em termos de material, de conteúdo, com a Constituição Federal, e que vão tratar de processo penal. Vão tratar de disciplinas processuais penais, ou, por que não dizer, penais, propriamente dita. Certo? Então é isso. E fundamentalmente, como exemplo de fontes fontes materiais, eu terei a Constituição Federal, que é por excelência uma fonte formal, não só do processo penal, mas com outras disciplinas, outras ramificações jurídicas, as leis constitucionais, ou melhor dizendo, as leis infraconstitucionais ou intraconstitucionais, aquelas leis que são criadas de acordo com um viés constitucional sem atribuível, e explicando melhor, são leis que uma vez criadas pelo Poder Legislativo, têm um viés constitucional assim atribuível. Todas as leis vão ter essa conotação, e especialmente no ramo do processo penal, isso tende a ganhar um adendo, digamos assim, de forma mais salutar, porque, por exemplo, nenhuma lei que diga respeito a processo penal poderá ser criada estabelecendo pena de morte, estabelecendo prisões arbitrárias, estabelecendo o uso desenfreado, por exemplo, de arma de fogo em via pública, porque isso vai ferir, consequentemente, mandamentos constitucionais. Correto? Então, pode-se criar as leis, mas desde que elas estejam de acordo com o que a Constituição assim atribui, assim determina, assim apresenta. Isso é bom de se destacar sem sombra de dúvidas. Tá? Então, nós vamos ter essas como as fontes primordialmente formais de fontes fundamentalmente formais de
de processo penal, correto? Então, enquanto fonte formal, eu vou ter a Constituição Federal e, consequentemente, as leis que o Congresso Nacional criar em termos de processo penal. E digo o Congresso, não por outro motivo, senão aquilo que diz o artigo 22 da Constituição Federal, que atribui ao Congresso Nacional a competência privativa, ou seja, só cabe ao Congresso realizar, de legislar, dentre tantas ramificações jurídicas ali presentes, direito civil, processo civil, direito marítimo, direito trabalhista, o processo penal militar. Eu tenho ao Congresso Nacional a atribuição de gerenciar e de criar normas que digam respeito a direito penal e direito processual penal. Então, por essa questão, esse link, esse ênfase com o Congresso Nacional. Correto? Muito bem. Enquanto fontes formais, agora, né? Primeiro foram fontes materiais e as fontes formais. As fontes formais, elas podem, assim, ser atribuíveis como aquelas fontes que irão fornecer subsídios para análise, interpretação, conhecimento e estudo do arcabouço legal que diz respeito sobre processo penal. É a Constituição, é as leis infraconstitucionais, serão elementos que irão subsidiar esse estudo, correto? Sobre esse estudo. Tá? Parafraseando Norberto Avena, o que nós temos aqui? Fontes de revelação, de cognição ou de conhecimento traduzem as formas pelas quais o direito se exterioriza. Certo? A forma com a qual ele se apresenta, ele se exterioriza, ele é, na melhor inclusive das hipóteses, a forma como ele é interpretado. Tá? Como ele é apresentado. Certo? Então é esse o caminho que nós temos aqui a ser assim trilhado. E nesse passo nós vamos ter uma subdivisão dessa ramificação jurídica de fontes do processo penal. De modo que nós temos as fontes formais e essas fontes formais elas irão se dividir em fonte formal direta ou imediata e a fonte formal indireta ou mediata. Novamente falando, fonte formal direta ou imediata e a fonte formal indireta ou mediata. Conceituando, no caso, com fonte formal direta, né, ou imediata. Ela corresponde fundamentalmente aos atributos do poder público que irão regulamentar as questões de matéria processual penal. Tá? E quando se fala em atribuições do poder público para regulamentar a matéria de ordem processual penal, entenda-se, enquanto fonte formal, direta e imediata, eu estou tratando novamente das leis. E aí a primeira delas é a Constituição Federal, novamente, que vai tratar sobre matéria de cunho processual penal também. Além dela, vamos ter as leis infraconstitucionais, e aqui eu posso destacar duas. Uma delas é o próprio Código de Processo Penal e a outra é a Lei de Execuções Penais. São fontes formais diretas e imediatas, porque daí vai se extrair, consequentemente, o conhecimento do que a lei está tratando, do que a lei está ponderando, inclusive com condições plenas de se criticar a criação de leis, ou a forma como essa lei está sendo interpretada. Então, é uma forma de se estudar diretamente o arcabouço legal, as leis que irão conduzir o processo penal. Correto? Bom, além delas, vamos ter as leis infraconstitucionais, que são leis criadas a partir da Constituição Federal, como já expliquei para vocês, que a bem de ser uma fonte formal, propriamente dita,
melhor dizendo, além de ser uma fonte material, ela também vai estar inclusa no arcabouço das fontes formais, diretas e imediatas. Porque a primeira coisa que vai ser assim atribuível ante a um delito cometido, ante a um caso concreto, é estudar a lei. O que a lei diz, o que ela produz. Através desse estudo, consequentemente, vamos migrar para outros estudos, em outras fontes, que são justamente as que nós vamos ver daqui a pouco, nessa subdivisão das fontes formais. Tá? Bom, não obstante a isso, outros, né, nós vamos ter os tratados e convenções internacionais que possam versar sobre prisões, sobre perca de liberdade, certo? Se o Brasil for signatário de algum acordo, de alguma atribuição, ele tem de segui-la. Ainda que faça determinados ajustes à legislação quando ela vem para o Brasil. Mas, se o Brasil é signatário, ele tem que seguir. Daí o próprio nome diz, né? Signatário. É aquele que está seguindo um curso, um caminho. O caminho atribuível é, por exemplo, não ter pena de morte em hipótese alguma. Então, nós vamos ter que trabalhar para, inclusive, antes de acontecer uma situação desse sentido, fazer o quê? Uma emenda constitucional tendente a abolir o artigo 84, inciso 9 da Constituição Federal, que cria, consequentemente, um instituto ali da pena de morte para desertores em estado de guerra. Certo? Agora sim, o Brasil pode seguir uma medida dessa, ou pode não seguir. Certo? Dá-se uma autonomia, digamos assim, ao poder público nesse sentido. Tá? Isso é fonte direta ou imediata. Constituição Federal, leis infraconstitucionais e tratados e convenções internacionais. Agora, em termos de fonte indireta, imediata, né, nós vamos ter aqui um outro arcabouço de material, de recursos, a par de nós estudantes do processo penal, no qual se destacará fundamentalmente outros ramos, outras ramificações, inclusive do conhecimento, que irão ajudar justamente naquilo que a Avena coloca como um objeto de cognição do processo penal, de entendimento do processo penal. Isso tudo aqui vai ajudar a subsidiar, inclusive, a leitura que se fizer das leis processuais penais ou infraconstitucional em matéria de processo penal. Certo? Já estudamos elas, já analisamos elas, por isso que eu não vou me restringir muito a explicá-las novamente. Mas, como fontes formais indiretas ou imediatas, nós vamos ter a doutrina, esse estudo sistemático de determinadas questões em matéria de processo penal, correto? E cujo seu estudo vai ser ali catalisado, vai ser ali pormenorizado, destacado em um artigo científico, em livros, em periódicos. E o nome doutrina não é outra coisa, senão levar as pessoas a um dado entendimento e compreensão do que foi pesquisado. Daí a ideia da doutrina. Então esse é um elemento, certo? Os princípios gerais do processo, do direito processual penal, o qual vocês fizeram o trabalho, certo? Princípios são mandamentos que se alardeiam, que se espalham por um dado ordenamento jurídico, interpretando, fundamentando, explicando, correto? Isso são os princípios. Tá? Vamos ter o direito comparado, que é uma análise de sistemas jurídicos, certo? E dessa análise se extrai aí um entendimento para ser aplicável em matéria de processo penal. Tá? Teremos a analogia, que no caso do processo penal, a analogia a ser fomentada, a analogia em bona partem. Aquela analogia que tende a beneficiar, consequentemente, o acusado. Depois, com mais detalhes, eu vou explicar isso de forma mais contundente. E retirando, consequentemente, a analogia em malam partem. Certo? A analogia ela tem que ser voltada a um benefício e não a um prejuízo. Certo? Do mesmo jeito que eu não tenho um processo penal pro societar, aquele processo penal que vai de acordo com o que os indivíduos assim gostam ou tem como valor principal, né? Mas sim um processo penal pró-indivíduo,
né? São terminologias que ao longo do tempo nós vamos explicando. Isso não vai cair agora, apenas para já, inclusive, dar um pequeno aquecimento de coisas que haveremos de estudar mais adiante, dentro da nossa disciplina. Frise no detalhe que não se deve confundir a analogia com a interpretação extensiva, certo? Não se pode confundir uma coisa com a outra. Porque veja só, na analogia refere-se no caso, perdão, não existe norma reguladora no caso concreto, sendo aplicada norma pertinente à hipótese semelhante. Isso aqui é para dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma norma que regulamente a situação na analogia. Não se tem. Então, como não há nada que regulamenta, absolutamente nada, eu vou pegar uma norma já existente e vou aplicar o caso semelhante. Isso é analogia. Interpretação extensiva, eu tenho a norma já existe. Ela é presente, ela é constante. Eu só vou fazer o quê? Estendê-la para abarcar um caso concreto. Tá? Isso é muito importante de se ter em mente. Tá? E é uma fonte formal, indireta e imediata de saneamento de conflitos. Tá bom? Bom, o que mais nós vamos ter aqui enquanto normas? Somente essa mesmo. Certo? E aí veja só a seguinte situação. Quando, de certa forma, você tem um exemplo com essa natureza, a norma reguladora da medida cabível a respeito da postura do juiz, que seria a suspensão do processo. O juiz suspendeu o processo por algum motivo. Certo? Se sim, trata-se do artigo 581, inciso 16, que refere-se a cabimento de recurso no sentido estrito. Isso aqui é uma coisa que mais adiante, lá para a quarta NPC, nós vamos estudar que recurso é esse. Contra a decisão que ordenar a suspensão do processo. Contudo, essa disposição é restritiva, pois limita o cabimento do recurso. A hipótese em que tal suspensão decorrer do reconhecimento de questão prejudicial, não abrangendo a situação retratada no exemplo. A norma reguladora da hipótese correta e distinta, aqui é relevante essa indagação em face da resposta anterior, né? Aplicação de interpretação extensiva ao artigo 581, possibilitando-se ao promotor valer de recurso nele previsto, que é se estender, certo? Nós vamos mais adiante estudar esse processo, mas aqui o que acontece? Eu tenho uma norma que restringe-se a um ato, só que eu tenho um caso concreto que merece ser abarcado por essa norma, porque temos situações presentes. Na interpretação extensiva, a lei existe, a lei está presente. Diferente da analogia, que a lei não existe, eu vou ter que catar alguma lei que tem alguma hipótese semelhante para aplicar. Tá? Então é isso. Analogia, costumes, princípios gerais do direito, jurisprudência, doutrina, direito comparado. Isso são normas, são fontes, melhor dizendo, fontes formais indiretas e imediatas do processo penal. Correto? Sem maiores delongas, é isso que nós temos. Muito bem. Um outro ponto que nós estudamos, que nós assim visualizamos ao longo desse nosso percurso difícil, desgastante, mas salutar, foi os sistemas processuais penais. E nós temos 3 sistemas processuais penais existentes, que é o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e, por sua vez, o sistema misto, que tenta fazer uma espécie de fusão entre um sistema e outro. O sistema acusatório, ele é caracterizado fundamentalmente pelo fato de que você tem na figura do juiz, não só a figura de quem julga, mas é o juiz que vai produzir as provas, é o juiz que vai investigar e, por uma questão até pode transparecer confusa, mas ele é o que vai defender também o cliente. Então, toda a manifestação de atos processuais que caberiam necessariamente a partes distintas vai estar jogado e atribuído única e exclusivamente ao juiz. É ele que vai ter esta incumbência de julgar, de
produzir as provas, de defender se for o caso. E claro, se ele vai produzir as provas nesse sistema, ele também vai fazer o quê? Ele vai acusar. Tudo fica na cabeça e no âmbito ali de atuação da esfera jurisdicional de uma única pessoa. Um único ser processual. Então é essa conjuntura do sistema inquisitivo, melhor dizendo. Este é o sistema inquisitivo, que você tem tudo canalizado na figura de um juiz só. No sistema acusatório já é o diferencial. E é o caso do nosso sistema, inclusive, brasileiro. Ainda que hajam doutrinadores que diverjam entre si, mas o nosso sistema é um sistema acusatório. O acusatório já é diferente. Primeiro, quem vai ter primordialmente o monopólio da investigação? A autoridade policial, que está submetida ao juiz, que está submetida ao promotor de justiça, ao Ministério Público. A investigação fica a cargo dele. Claro, o promotor pode investigar, pode, é uma atribuição constitucional lá explícita no artigo 129, eu creio que é o inciso 5º da Constituição Federal. Talvez eu tenha me equivocado aqui, mas é dentro dessas atribuições do artigo 129 que está esse poder de investigar. Ao juiz pode-se dar o monopólio também de realizar a investigação, de realizar uma produção de provas, tudo de acordo com o artigo 156, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Certo? Mas ainda assim, ainda que eu tenha essas atribuições extras a cada uma dessas esferas, isso não retira a legitimidade da autoridade policial, que aí no caso vai ser realizado pela Polícia Civil, principalmente, de realizar as investigações. Correto? Então é esse o ponto, é esse o plano. Muito bem, muito bem. Fora a autoridade policial que vai ter essa incumbência, caberá ao Ministério Público realizar a investigação, tomar uma investigação que já esteja em curso e decidir se oferece ou não a denúncia. Certo? Se oferece ou não a ação processual penal, a ação penal cabível, para apuração de determinado delito. Uma vez recebida aquilo, uma vez atribuível, aí cabe ao juiz analisar se recebe ou não esta denúncia. É uma atribuição do juiz. Né? Uma vez recebido, se declarar inepta a ação, o caso em si, ele talvez não se encerre porque a prescrição, a depender do delito, ela se estende por mais de 10 anos. Né? No entanto, se houve a declaração de inépcia da inicial, é como se dissesse, olha, aqui não há elementos suficientes que potencializem uma acusação. Cabendo, consequentemente, ao Ministério Público, se tiver outros mecanismos de prova, fazer uma outra ação penal para assim poder, então, ver a sua objetividade, a sua missão de condenar alguém começando a ser concretizada. É dessa forma, nesse sentido, que vai sendo, então, caminhado. Correto? Bem, agora, por outro lado, voltando, uma questãozinha pontual. Se é aceito a denúncia, abre-se um prazo de 10 dias para aí o advogado assumir a defesa do cliente. E aí, uma vez verificável ante a resposta à acusação, se há plausibilidade no caso assim determinado, então que se determine a audiência de instrução e julgamento, que é onde vai ser discutido todas essas questões. Certo? Se cometeu o crime, se não cometeu o crime, as provas, uma vez condenado, passa a ser culpado, inocente, passa a ser então liberado. Correto? O acusatório, como vocês veem, eu tenho uma divisão precípua. Há quem defenda, há quem julga, há quem oferece a denúncia e há inclusive a figura de quem produz as provas, de quem cria as provas, de quem investiga. Esse é o sistema acusatório. O sistema misto vai buscar uma fusão dos dois.
certo? Ele vai buscar o aspecto inquisitivo do magistrado ter atribuições, inclusive, de produção de prova, o MP também. O MP podendo acusar, o MP podendo retirar acusações, se assim achar necessário. A defesa trabalhando em conjunto com a acusação para, consequentemente, ver uma dada pessoa presa, né, e pagando, espera-se que seja dessa forma, sem maiores injustiças, pagando pelo delito que tenha cometido. Então, o misto ele busca uma fusão, certo? Então, nós vamos ter isso. Inquisitivo, juiz assumindo todas as atribuições do cargo. No acusatório, divisão clássica de cada uma das partes, tendo Ministério Público, defesa, ambos harmonicamente entre si em busca da justiça. A jurisdição também com esse propósito, sem maiores problemas, tá? Através do juiz, na condução do processo. E, por fim, o misto que tenta fazer uma fusão de um com o outro, tá? Esse é o ponto. E, por fim, dentro dessa nossa revisão, vamos aqui estudar de forma bem concentrada sobre um pouquinho da legislação processual penal no espaço. E foi uma das últimas matérias a serem estudadas dentro da nossa disciplina. Nesse ínterim, nesse aspecto, o que já pode se discutir, pode se debater? Primeiro, nós temos um princípio estatuído lá no artigo 1º do Código de Processo Penal, que é o princípio da chamada territorialidade. Esse princípio pressupõe dizer que o Código de Processo Penal ele se aplicará em todo o território nacional. Quando se fala em território nacional, novamente enfatizo, eu estou dando destaque para o Brasil continental, que são esses 8.547.403,5 quilômetros de extensão, correto? E, ao mesmo tempo, que eu vou dar ênfase ao mar territorial brasileiro, certo? E seus para mais de 7.800 quilômetros de extensão, que equivale ao litoral, mar adentro, que corresponde ao mar territorial. E sobre o mar territorial e o Brasil continental, vou ter o espaço aéreo, que também é parte do nosso território. Então, a legislação processual penal vai se aplicar nesse campo. É o princípio da territorialidade que assim estatui, que assim estabelece. Correto? Dentro desse princípio, tem outras atribuições que são as seguintes. Primeira delas, fator de ordem espacial. Diz-se que é justamente nesse fator que se sustenta a teoria da territorialidade. São aqueles que, sustentados em aspecto de territorialidade, impõem a norma a produção de seus efeitos em determinados lugares e não em outros. Então, se acontecer algum delito a nível de Brasil, aqui vai ter uma consequência. Não vai ser a mesma consequência que vai ter, por exemplo, se for cometido um delito, isso é um exemplo bem corrente, em um determinado avião que esteja indo para a Bolívia. Não é o mesmo processo penal, são distintos. Então, a territorialidade ela vai dizer exatamente o seguinte: olha, o processo penal brasileiro se aplica no território brasileiro, mas não vai se aplicar na Bolívia, por exemplo. Em linhas gerais. Em linhas gerais. Tá? Já vamos explicar um pouquinho algumas digressões, por que não dizer mais algumas exceções que nós temos dentro do ramo jurídico aqui estatuído. Bom, fora isso, eu vou ter essa ideia de ordem espacial, aplicação em um dado espaço. E, por outro lado, eu vou ter a ideia de ordem temporal, que diz o seguinte: corresponde ao período de atividade, extratividade, retroatividade ou ultratividade da lei, né? Tornando-a apta a vigorar e produzir seus efeitos apenas em determinado intervalo de tempo, ou postergando para outro momento. Certo? Uma lei que seja retirada, que não esteja em vigência, poderá não fazer mais efeitos, mas poderá, consequentemente, ter mais efeitos mais adiante, a depender da situação. Um exemplo bem claro disso, se hoje nós tivermos pessoas que foram condenadas a 30 anos de prisão, né? Ou estão em processo de condenação, estão respondendo a processo. Se houver uma lei
mais adiante que diga, olha, não é mais 30 anos, é 50 anos o prazo máximo para cumprimento de penas, e olha que existe essa proposta, inclusive, é 50 anos, essa lei não vai se aplicar a essas pessoas que já respondem a um processo, mas sim as pessoas que cometerem crimes a partir da edição dessa lei para frente. Não é a mesma coisa do processo penal. Porque se for dito, por exemplo, que a parte da defesa tem 5 dias para apresentar alegações finais ou apresentar resposta à acusação, mas o meu cliente cometeu um crime com a égide do Código de Processo Penal anterior. Não tem essa. O processo penal tem aplicação imediata no tempo, independente da situação. Isso é fato. Bom, então, ante o princípio da territorialidade, que é expresso lá no artigo 1º, o Código de Processo Penal vai se aplicar em todo o território nacional, de forma restrita. Vamos ter algumas exceções, tá? Qual seja, por exemplo, tratados de convenção de direito internacional. Se os tratados dispõem de uma coisa e o Código dispõe outra, e o Brasil é signatário do tratado, tem que seguir o tratado. Prerrogativas constitucionais do Presidente da República, ministros de Estado, crimes correlatos, conexos com o do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Aqui é o seguinte, por que isso está expresso aqui? Porque para delitos correlatos ao do Presidente da República, eu não vou aplicar o Código de Processo Penal, eu vou aplicar a Constituição Federal, como foi o caso do impeachment de Dilma. O impeachment decorreu de um crime no exercício do cargo, que é regulamentado constitucionalmente lá no artigo 84 e 85 da Constituição Federal, correto? Então, por isso que ele não se aplica. Porque, como é um delito correlato ao do Presidente da República, esses delitos estão regulamentados lá no artigo 84 e 85 da Constituição Federal. Beleza? Então, essa é a atribuição. Processo de competência da Justiça Militar. Eu tenho um Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Então, se é da competência da Justiça Militar, a lei que vai ser aplicável é justamente estas: Código de Processo Penal e o Direito Penal Militar. E o Direito Processual Penal Militar. Por isso que é exceção. Não se aplica o Código de Processo Penal comum nesses delitos, porque já tem delito que ampara isso tudo. Está a par disso tudo. Muito bem. Outras atribuições. Processo de competência do Tribunal Especial. Certo? Tribunal do júri em si. Ele tem uma fase que é processo penal e outra fase que é a fase do júri propriamente dito. É um exemplo. Nós haveremos de estudar isso com mais afinco, mais adiante também. O inciso 5º não existe mais porque não existe mais crime de imprensa. Então é uma atribuição que ainda está dentro da lei, mas que não foi retirada. Mas, entenda-se, não existe mais crime de imprensa, delito de imprensa. Se a empresa cometer alguma atividade nesse sentido, nós vamos ter o Código Penal, que vai estar a par dessa questão, correto? E, nesse sentido, pode ser até usar o Código Civil para fim de indenização, a depender do que foi assim alardeado, né? E que, consequentemente, apresenta-se como notícia falsa e que, consequentemente, tende a prejudicar determinadas pessoas e não informar. Tá? Então, é isso que nós temos. Por fim, parágrafo único, diz que aplica-se, entretanto, neste Código, no referido dos itens 4 e 5, quando as leis especiais que a regulam não dispuserem de modo diverso. Tá? Então, é aquela coisa. No inciso 4º, que ele fala aqui dos crimes de competência especial e do inciso 5º, que não existe mais, é apenas dizendo que, olha, naquilo que for cabível, eu ainda uso o Código de Processo Penal comum. Se as leis em si não dispuserem ao contrário, então aplica-se o Código de Processo Penal comum. Tá? É esse o ponto. Certo? E por fim, explicar aqui para vocês a chamada teoria da ubiquidade ou mista. Em matéria de direito penal, fundamentalmente falando, eu tenho duas situações. Ou eu condeno a ação criminosa que levou ao cometimento de um delito, ou eu condeno o resultado deste delito.
Exemplo bem simples. Uma pessoa decidiu matar outra para ficar com o emprego dela. Isso já aconteceu. Algumas vezes, inclusive. Ela faz essa decisão. Comete o crime. Ou você condena a ação da pessoa de pensar a morte do outro, ou condena a morte do indivíduo. Condena em si o ato de apunhalar, de esfaquear, de atirar, de aplicar dose cavalar de veneno na bebida dessa pessoa. Correto? Então, nós temos um pouco essa dualidade. Eu vou condenar a ação ou vou condenar o resultado? O que eu vou condenar? E aí que vem a teoria da ubiquidade ou mista, que diz simplesmente o seguinte: olha, para acabar com essa confusão de vez, estabelece o seguinte: a condenação de qualquer pessoa em matéria de processo penal, ela vai dar-se em que sentido? Eu vou condenar tanto a ação quanto o resultado. Tanto o ato de matar, pensado, organizado, quanto a ação propriamente dita, que foi matar alguém, ambos serão condenáveis no mesmo processo, na mesma sistemática. É isso. Simplesmente isso. Bom, com isso eu finalizo aqui o conteúdo. Consequentemente, quem assim fizer a visualização dessa videoaula vai ter condições de responder à avaliação, tá? Sem maiores problemas. Estejam à disposição para fim de saneamento de dúvidas, porque eu já estou à disposição de vocês para saneá-las. E uma dica: resolvam primeiro a prova da professora Marviane e depois concentre-se na minha. Que vocês terão até a meia-noite do dia 8 de julho, para realizar essa avaliação. No mais, como sempre digo, alia jacta est. A sorte está lançada. Boa sorte a todos, uma excelente semana. E que Deus abençoe grandemente e livre todo mundo de quaisquer que sejam os males. A vocês, o melhor. E que não enfrentem maiores problemas do que já se é enfrentado. Um grande abraço a todos e até mais.